Números capítulo 33, 15 diz: Saíram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Aqui nós chegamos a uma das mais importantes estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Alguns eruditos cristãos chamam essa estação de o núcleo da revelação do Antigo Pacto. Estamos aqui, sem sombra de dúvida, a uma das mais importantes estações, que é a estação do deserto do Sinai, que poderíamos dizer que é como essa tipologia de profundidade e de revelação espiritual. Praticamente o que se deu no deserto do Sinai não foi uma passagem rápida. O que se deu no Sinai não foi simplesmente o que aconteceu nas demais estações, como por exemplo em Aluz, em Dófica, ou outros lugares anteriores. O que se deu no Sinai é realmente algo muito profundo. Quando você chega ao livro de Números, no capítulo 33, versículo 15, que é o que corresponde ao nosso estudo hoje, que diz que saíram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Antes de passar as passagens correspondentes a esta etapa, que estão em Êxodo, Levítico e Números, precisamos estudar primeiro a Epístola de Paulo aos Gálatas, para que ali possamos ver algumas coisas, para que possamos compreender o que representa, espiritualmente falando, o Sinai, do ponto de vista do ensino teológico de Paulo. Porque o Espírito Santo deseja ministrar algo aqui. Ele não quer apenas que nós venhamos olhar esses textos no Antigo Testamento correspondentes ao Sinai, mas que também venhamos estudar dos escritos de Paulo, especialmente na Epístola aos Gálatas, no capítulo 4, versículos 21 a 25, sobre o que significa, em realidade espiritual, o Sinai. Vamos ler esses textos. Dizei-me vós o que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que no livro de Gênesis, Abraão teve um filho com Agar, que foi Ismael, e outro com Sara, que foi Isaque. Sara era a esposa legítima. Isaque era o filho da promessa que Deus fez. Mas antes que nascesse Isaque de Sara, Abraão fez esforço na sua própria carne, na sua própria força, com o propósito de querer ajudar a Deus. Ele gerou Ismael. Ismael nasceu da escrava, enquanto Isaque nasceu de Sara, a livre. Veja que Paulo diz que essas coisas são uma alegoria, pois essas 2 mulheres são 2 pactos. Um provém do Monte Sinai. Então nós temos que entender isso. Esta alegoria não é só uma história de Abraão e Sara, e de Agar, de Ismael e de Isaque. É algo muito mais profundo do que tudo isso. Veja que Paulo está dizendo que nessa história esconde-se uma alegoria. Deus estava alegorizando, ensinando-nos algo através dessa história. Essas mulheres, Agar e Sara, são os 2 pactos. Há na Escritura 2 grandes pactos. O antigo pacto que foi dado com Moisés e que começa no Sinai, e o novo pacto, que é o que estabeleceu o Senhor Jesus. No Antigo Testamento, Moisés traz a lei, mas a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus Cristo. É isso que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Com Moisés se inaugura o Antigo Testamento, ainda que antes de Moisés estiveram os patriarcas. Foi com Moisés, foi acrescentada a lei, a promessa e a tipologia dos assuntos. Com a pessoa do Senhor Jesus vem a graça e a realidade. O que Moisés introduziu foi a lei, a tipologia. O que Jesus introduz é a graça e a verdade, isto é, a realidade de todos os assuntos tipológicos. Aquilo que era tipológico em Moisés se tornou realidade em Cristo.
Então, quando lemos agora essa jornada no deserto do Sinai, vamos vendo o primeiro pacto, isto é, o antigo pacto, que corresponde a Agar. Por isso diz aqui que um pacto provém do Monte Sinai, o qual é o filho da escravidão, isto é, Agar. Não é isso que diz o versículo 25 de Gálatas 4? Porque Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois esta, junto com seus filhos, está em escravidão. Quando Paulo escreveu isso, Jerusalém estava debaixo da escravidão, isto é, do governo romano. Mas o versículo 26 de Gálatas 4 diz: mas a Jerusalém do alto, a qual é a mãe de todos nós, é livre. Isso se refere a Sara. Isso se refere, espiritualmente falando, à esposa do Cordeiro. Aqui nós temos, a primeira é a esposa da lei, a segunda é a esposa do Cordeiro. Então, amados irmãos e irmãs, veja que chegar ao Sinai é chegar a um ponto-chave no estudo da palavra de Deus. Vamos contabilizar as etapas no livro de Números, só para a gente poder ter uma ideia do que significa tudo isso. Começando, por exemplo, por Ramsés. A segunda estação é Sucote. A terceira é Etã. A quarta é Pirrairote. Quinto, Mara. Sexto, Elim. Sétimo, Mar Vermelho. Oitavo, deserto de Sim. Nono, Dófica. A 10ª estação, a Luz. A 11ª, Refidim. 12º, o deserto do Sinai. Aqui nós temos o número 12. De acordo com o princípio bíblico com relação aos números, o número 12 fala de completação. É um número que fala de plenitude, de superabundância. Mas espiritualmente falando, este número fala de completação. Estamos em um número muito significado no aspecto bíblico. Essa jornada durou muito tempo. Se você quer ter uma ideia do que significa isso, todas estas 11 jornadas duraram, todas elas, 3 meses. As 11 estações anteriores se realizaram ao longo de 3 meses, desde Ramsés até Refidim. Mas quando chegaram ao Sinai, lá eles estiveram por 11 meses e 6 dias, quase um ano. Isto é, a nuvem se deteve no Sinai e esteve Deus ensinando umas grandes e profundas e maravilhosas e estupendas lições espirituais. Realmente, amados irmãos e irmãs, no Sinai se concentra muita revelação da parte de Deus. Podemos dizer que há 2 montes nos quais se concentra grande revelação: o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai é o símbolo do Antigo Testamento e o Monte Sião é o símbolo do Novo Testamento. No sentido espiritual, é isso que nós vamos ver. Então, no Sinai foram muitas as coisas que Deus fez e que foram reveladas. No Sinai foi onde se celebrou o antigo pacto e onde se introduziu a tipologia. Se você deseja estudar isso detalhadamente, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19 e você vai ver aonde inicia e também aonde termina esta estação ou esta jornada. Diz assim: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Eles saíram em 14 de Abibe e chegaram então em 14 de Sivan, ou seja, 3 meses. Todas as jornadas que temos visto até aqui são 3 meses de caminhada, aqui aprendendo lições após lições. E eles chegaram até aqui, no Sinai. Essa jornada termina em Números, capítulo 10, os versículos 11 e 12. E começa logo a jornada seguinte. Veja esses 2 versículos de Números 10. No ano segundo, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se levantou do tabernáculo do testemunho. E partiram os filhos de Israel do deserto do Sinai, segundo a ordem de marcha. Olha aqui, frase interessante, segundo a ordem de marcha. E se deteve a nuvem no deserto de Parã. Depois de um ano, já havia aprendido muitas lições, muitas coisas. Olhe mais uma vez, quero que você note essa frase, a ordem de marcha. Então vemos que entre Êxodo 19 e Números 10, todos esses capítulos correspondem à jornada do deserto do Sinai. Nós sabemos que aconteceram muitas coisas ali. Foram quase 12 meses, exatamente 11 meses e 6 dias, o tempo em que se demorou a nuvem se detendo ali no Monte Sinai, na
cordilheira de Horebe, especificamente no monte de Sinai. Nesse lugar estiveram por todo esse tempo recebendo uma revelação muito especial da parte de Deus, aquilo que os grandes eruditos consideraram como o núcleo do antigo pacto, o qual é a tipologia e a preparação do novo pacto, da nova aliança. Isto é, nesta jornada, o que foi revelado por Deus aqui no Sinai é uma questão muito grande que nós devemos considerar. Se você deseja entender o que aconteceu aqui no Sinai, você pode ter uma visão panorâmica, fazendo uma leitura resumida, dando uma olhada nos subtítulos encontrados destes capítulos que compõem essa estação do Sinai. Muitas Bíblias hoje podem oferecer isso mais detalhadamente, mas acredito que quase todas as Bíblias podem nos ajudar quanto a isso. Olhando as coisas que aconteceram aqui no Sinai, você se dará conta de tudo o que realmente foi revelado. Um esquema que poderá te ajudar é você ler os temas, página por página, começando em Êxodo 19, versículo 1, até Números capítulo 10 e o versículo 10, para que se tenha uma vista panorâmica de tudo o que ocorreu ali no Sinai. Tudo isso aconteceu durante 11 meses que Israel esteve no deserto do Sinai. E se você vai estudando isso, você vai vendo coisas grandiosas, estupendas. Aqui você vai se dar conta de algo muito interessante, que não é só um monte, mas bastantes montes. É como uma cadeia montanhosa ou um conjunto de montes que tem no sul da península do Sinai. Então toda ela é chamada de Horebe, mas em Horebe tem um monte específico, que foi chamado de Monte Sinai, em cujo monte Deus desceu ali na revelação da lei e se manifestou a Moisés. Ali foi uma experiência tremenda. Você pode observar algo muito especial ali. Primeiro, o Monte Sinai está no ponto central da terra. Aí está onde se encontram os 3 continentes, Europa, Ásia e África. Até a saída para o Atlântico pelo Mar Mediterrâneo. A saída pelo Mar Vermelho até o Oceano Índico. Também a península tem o Mar Vermelho pela esquerda, o Golfo de Ágaba pela direita. Olhando até o norte, fica exatamente na ponta de baixo. É um lugar sumamente estratégico que Deus escolheu, onde se deu a revelação de um só Deus. Porque até aqui, os povos eram normalmente idólatras, adoravam a natureza, adoravam os astros, adoravam o sol, adoravam os animais, eram animistas, estavam debaixo da pressão de muitos espíritos. E Deus chamou a nação de Israel deste mundo caótico, politeísta. Eles tinham uma visão de muitos deuses. Ali ele chamou o povo para si. Ele consagrou esse povo para si. Ele se reivindicou sobre este povo, para que ele pudesse se revelar, de modo que ele pudesse constituir neste povo o seu reino. E ali ele começa a se manifestar de uma forma primeiramente tipológica. Ali ele lhe dá suas leis, lhe dá revelação de sua natureza, porque Deus chama as suas leis de testemunho. Ou seja, o que para nós são leis, para Deus é o testemunho daquilo que ele é. Quando Deus diz não furtarás, é porque Deus é honesto. Quando ele diz não adulterarás, é porque ele é puro. Quando ele diz não mentirás ou não darás falso testemunho, é porque ele é verdadeiro. O que para nós são leis, para Deus é um testemunho verdadeiro daquilo que ele é. Até esse momento, todos os demais povos dessa região tinham um conceito politeísta de Deus. Projetavam sobre Deus uma série de assuntos. Aqui Deus começa a ter um povo separado, um povo especial, escolhido, dentre os demais, para começar a fazer um trabalho a favor de toda a humanidade, para que através desse povo Deus pudesse estender a sua bênção sobre todos os povos. E ele começou através de Abraão. Depois veio Isaac, Jacó e seus filhos. Logo formaram 12 tribos, se tornaram um povo. Aqui Deus começa a revelar e dar o seu testemunho, isto é, o testemunho de si mesmo. Deus começa a lhes ensinar a viver de acordo com o caráter de Deus. Então nós vamos ver que esta revelação do Sinai, ou seja, do antigo pacto, não é a definitiva, ainda que esta se promete uma nova revelação, um novo pacto. Nós temos que ver isso, porque Jeremias 33, a partir do versículo 31, vai nos mostrar isso.
Aqui no Sinai é somente uma alegoria, uma tipologia. Então Deus estava trabalhando. Mas este ponto onde estamos agora, o Sinai é realmente o coração do Antigo Testamento no sentido tipológico. O coração de toda a Bíblia é Cristo. Mas Cristo aparece aqui no Sinai como tipologia. Aparece a lei para nos mostrar a necessidade de Cristo. Aparece a tipologia dos cordeiros, do sacrifício, do altar, do tabernáculo, para mostrar a maneira de Deus caminhar, trabalhar, de se relacionar com o homem e o homem com Deus. Ou seja, Deus tratando com a humanidade, começando com o homem, com a sua família, com o povo, logo esse povo espalhado por todas as partes. Aí nós temos o que é o cristianismo, tendo suas raízes aqui em Israel. É Deus fazendo um trabalho, mas este ponto do Sinai é um ponto fundamental. Nos 11 meses que Israel esteve no Sinai, tanto no deserto como no Monte Sinai, o que realmente esteve no Monte Sinai foi Moisés, e até certo ponto Josué, Arão e Hur, e alguns anciãos, porque o povo somente chegava até certo ponto. Depois Josué, Arão, Hur e alguns anciãos. Porque Deus não permitiu que o povo nem tocasse o monte, porque morria. Porque ali estava a presença de Deus com Moisés. Deus disse a Moisés que homem algum poderia vê-lo e viver. Então ele tem que ir se revelando pouco a pouco, porque se às vezes nem sequer nós podemos suportar algo extraordinário, maravilhoso da sua presença, da sua plenitude, da sua glória. Moisés estava às vezes desesperado e aterrado, em pânico, por causa daquela grande revelação. Ele estava assombrado, mas naquele lugar Deus foi se revelando, se manifestando a ele. Amados irmãos e irmãs, essa é a introdução dessa maravilhosa estação, aquilo que Deus vai ministrar para nós ao longo de alguns dias, e que o nosso coração esteja preparado para poder aprender as verdades acerca do Monte Sinai. Nós hoje estamos estudando a 12ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Nessa estação, segundo a Bíblia, o povo de Israel chegou ao deserto do Sinai. Já vimos uma introdução onde podemos ter uma visão panorâmica daquilo que significa verdadeiramente essa estação, e ela, do ponto de vista da revelação, do estudo da palavra de Deus, ela é uma estação muito importante, porque aqui Israel esteve 11 meses e 6 dias. Todas as 11 estações passadas, eles demoraram 3 meses, mas aqui eles demoraram 11 meses e 6 dias. Aqui foi aonde Deus trouxe os 10 mandamentos, a sua lei para o seu povo. Aqui nós vemos o antigo pacto ser dado para o povo. Aqui também nós vemos que Moisés, 11 vezes, ele subiu ao Monte Sinai. Eu creio que na experiência de Moisés nós vamos ver que o propósito da intimidade com Deus é algo muito claro e deve ser prático da nossa vida. E vejamos aqui juntos que o Senhor leva Moisés ao Monte Sinai, ao cume do monte, para poder mostrar-nos o caminho da revelação e o caminho da intimidade. Porque Deus deseja ter conosco intimidade. Enquanto o homem procura fazer de Deus um Deus utilitário, Deus procura o homem para ter intimidade. Deus deseja ter intimidade com o homem. No deserto do Sinai estava o Monte Sinai. E quando você vai estudando toda a experiência de Moisés aqui, você vê que Moisés às vezes subia, às vezes descia, mas uma vez
ele ficou até 40 dias. Outras vezes subia e descia rapidamente. O fato é que a Bíblia registra nessa jornada do Sinai 11 subidas de Moisés ao Sinai. E em cada uma dessas subidas há algo revelado. E é isso que eu desejo compartilhar nesse momento. Essas 11 subidas de Moisés, para que nós venhamos aprender algumas verdades de Deus para a nossa vida. A primeira subida está em Êxodo capítulo 19, versículos 3 a 8, que diz assim: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos prestar atenção em cada uma dessas subidas, como também em cada detalhe desses textos que lemos. A primeira coisa que nós temos que notar aqui é que o que foi revelado é que Deus havia livrado o seu povo do Egito e que eles não deveriam ter outros deuses, mas que Deus seria o único Deus deles e que ele havia atraído esse povo até ele mesmo para constituí-lo reino de sacerdotes. Aqui nós vemos algo muito impressionante, porque o reino significa a autoridade de Deus sendo ministrada por meio daqueles que pertencem a ele. Se você volta em Gênesis capítulo 1, você vê que quando Deus criou o homem, lá no versículo 26 diz que Deus deu ao homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os répteis na terra. Deus deu ao homem a autoridade de Deus expressa estava através daquele homem que ele criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E esse é o desejo de Deus, ter o seu governo, ter o seu reino, ter a sua economia, a sua administração na terra por meio de um povo. Mas também Deus criou em si mesmo, determinou em si mesmo esse propósito, não apenas de ter o seu reino no meio desse povo, mas que esse povo também fosse sacerdotes. Sacerdotes são aqueles que ministram a Deus. Deus queria também um reino onde ele não apenas pudesse expressar o seu governo, mas que esse povo pudesse expressar a Deus a adoração, o serviço. Isso foi o primeiro item que Deus revelou a Moisés no Monte Sinai. Veja que não foi a lei, não foi o decálogo. Deus havia livrado o povo da opressão do Egito. Deus os havia libertado dos deuses pagãos. Deus os atraiu até ele mesmo. E ele diz aqui que o seu propósito era constituir um reino de sacerdotes. Essa é a essência do que foi revelado na primeira subida de Moisés. Veja que a intenção perfeita de Deus era que o seu povo fosse uma nação de reis e sacerdotes. Ele reitera isso no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda Apocalipse 5,10 diz: E para o nosso Deus os constituístes, reino e sacerdotes reinarão sobre a terra. Deus tem um propósito. Essa intenção original de Deus é que o seu povo fosse uma nação constituída de reis e sacerdotes. Ele deseja ter isso em nós, ele deseja alcançar isso nas nossas vidas. A igreja não pode fugir desse propósito hoje. Deus deseja restaurar em nós o sacerdócio de todos os santos. Deus deseja restaurar em nós o caráter do reino. Por isso que a mensagem do Senhor Jesus,
não apenas mostrava a questão da redenção, mas também a questão do reino. O reino deve ser algo patente diante de nós. Nós temos que ter em vista as verdades do reino. Quando o Senhor Jesus começa a pregar após o seu batismo, a tentação no deserto, quando ele começa a pregar, lá em Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, ele pregou sobre a natureza da vida do reino. Todo o Sermão do Monte, que vai de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, revela-nos isso. O caráter do reino, o caráter daqueles que irão reinar com o Senhor Jesus. Por isso, nós temos que ver que esse foi o primeiro item que Deus revelou a Moisés. Agora, na segunda subida, que está no versículo 8 de Êxodo 19, até o versículo 19, vamos ver o que foi revelado aqui na segunda subida. Diz a palavra de Deus: e Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste monte, mas será apedrejado ou flechado aquele que assim o fizer. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta, e aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Veja que cena mais impressionante. Aqui agora, Deus, mais uma vez lá no cume do monte, nessa segunda subida, ele estabelece limite. Primeiro é interessante nós vermos que é Deus que traz o povo. Ele havia dito que ele havia trazido o povo a ele. Ele não havia trazido o povo ao monte, ele havia trazido o povo a ele. Isso é o que Deus começa a revelar, é que ele está traindo o povo para ele mesmo, porque aquele povo estava longe de Deus, aquele povo estava oprimido, explorado, enganado lá no Egito. Agora o Senhor liberta-os com a mão poderosa para atrair aquele povo para si. Essa é a verdade que nós encontramos no terceiro dia, porque o terceiro dia aqui é uma palavra de Deus quanto à ressurreição do seu Filho. Porque na ressurreição de Cristo, nós fomos atraídos a Deus. Agora o caminho está aberto. Agora nós podemos encontrar com Deus. Esta é a verdade quanto à nossa libertação. A verdade quanto à libertação é que Deus deseja nos levar a Ele. Não é simplesmente perdoar os nossos pecados. Não é somente apagar todas as nossas dívidas, quanto ao mundo, quanto ao diabo, quanto à carne. Não. É que Deus deseja ter um povo para o relacionamento de intimidade. A vida cristã tem que ser isso. Essa é a verdade quanto à ressurreição. A verdade quanto à ressurreição, amados irmãos e irmãs, não é que os nossos pecados foram perdoados, mas é que nós fomos trazidos para dentro de uma vida de intimidade com Deus. Essa é a verdade da ressurreição.
Essa é a verdade que Deus deseja imprimir nos nossos corações. Porque a vida cristã tem que ser uma vida de intimidade com Deus. Tem que ser uma vida onde Deus e o homem se encontram. Deus mostra-nos isso. Embora nós sabemos que todo este episódio aqui que nós estamos estudando no Sinai é simplesmente uma sombra da realidade daquilo que nós encontramos no Novo Testamento. Mas tudo isso tem que ser verdade para nós. Tudo isso tem que ser verdade na minha vida, verdade na sua vida. Tudo isso tem que ser realidade para nós hoje. A vida cristã não pode ser vivida sem realidade. Porque se não temos realidade espiritual no nosso viver cristão, a nossa vida cristã é uma obsessão. E Deus não quer isso para nós. Deus não quer que vivamos assim, uma vida cristã caracterizada por obsessão. Deus quer que nós vivamos uma vida completamente liberta de tudo aquilo que é o poder do mundo da carne sobre nós. E assim nós venhamos viver uma vida de intimidade com Ele. É isso que Deus quer. É isso que Deus está mostrando aqui. Deus diz a todo o povo: vós sereis para mim um reino de sacerdotes. Lembra? Quando Moisés subiu pela primeira vez, Deus mostrou isso para ele. Que ele deveria mostrar isso para o povo, revelar isso para o povo, porque esta era a intenção original de Deus. Não era ter uma classe de sacerdotes, mas que todo o povo fosse um sacerdócio para Deus. Todo o povo pudesse ministrar a Deus, como também ministrar de Deus. E não apenas alguns ministrando a Deus, alguns ministrando de Deus, mas todo o povo. Somente na igreja nós podemos ver esta revelação clara. A igreja, ela é um reino de sacerdotes, porque o reino de Deus na terra hoje está na expressão da vida da igreja. Nós temos que buscar isso, nós temos que crer nisso, nós temos que proclamar isso, porque esta é a palavra de Deus. A igreja também, ela tem que ter um sacerdócio de todos os santos. Por mais que haja os ministérios constituídos para servir Cristo à igreja, todos nós temos uma função sacerdotal na questão de servir a Deus, de ministrar a Deus, como também ministrar de Deus. Essa é a verdade. Deus havia mostrado isso para eles. Esta palavra sacerdote, a princípio, ela não estava restringida somente aos descendentes de Arão e aos levitas. Essas foram coisas que Deus teve que acrescentar, porque o povo adorou o bezerro de ouro. O povo não foi fiel a Deus. E assim Deus separou a tribo de Levi, mas esta não era a intenção original de Deus. Porque todo o povo tinha acesso a Deus. Todo o povo poderia ter acesso a Deus. Deus estava revelando algumas coisas profundas ali, mas o povo não enxergava. Agora hoje, amados irmãos e irmãs, nós não podemos ser ignorantes quanto às verdades espirituais da palavra de Deus. Não podemos ver essas coisas apenas como alegoria à luz do Novo Testamento. Amados irmãos e irmãs, essas verdades, à luz do Novo Testamento, são realidades espirituais. Não podemos olhar para isso e achar que são histórias do passado. Que Deus nos guarde disso. Que Deus nos guarde de ter um coração incrédulo. Que o nosso coração seja convertido, seja um coração espiritual, um coração que tenha discernimento espiritual. Então nós vemos essa questão do sacerdócio ali. Deus queria que todo o povo tivesse livre acesso a Ele. Deus nos chamou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque lá nas trevas nós estávamos enganados, nós estávamos oprimidos. Mas em sua luz admirável nós fomos libertados. E assim passamos a conhecer o Senhor. Porque Ele deseja que nós sejamos proclamadores das suas virtudes. Mas antes disso, Deus deseja que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós sejamos um povo livre para Ele, que nós sejamos um povo que viva verdadeiramente a vida cristã. Deus deseja isso. Veja que a princípio Deus começa a falar no monte, depois Deus decide descer no tabernáculo e falar ali. Mas primeiro Ele fala no monte. Antes, somente Moisés podia subir ao cume do monte e ouvir a voz de Deus. Depois, quando constrói-se o tabernáculo, lá no lugar santíssimo, Deus falava com o homem. É isso que nós temos que ver.
Primeiro ele fala no monte, depois no tabernáculo. Porém, ele não quer falar só no monte. Porque houve um momento em que o povo, quando eles ouviram e viram todos aqueles clangor de trombetas, o monte fumegando, quando eles ouviram a voz estremecedora de Deus, eles temeram, fugiram e disseram para Moisés: fala-nos tu, mas não nos fale Deus. Eles tiveram pavor quando eles ouviram a voz de Deus. Era algo que eles não tinham intimidade, era algo que eles não tinham nenhum costume. Amados irmãos e irmãs, será que isso não toca profundamente o nosso coração? Será que nós hoje não estamos desacostumados com a voz do Senhor? Será que hoje nós não perdemos a intimidade com a voz do Senhor? Será que nós não perdemos a sensibilidade de ouvi-lo? Temos ouvido tantas coisas que não é o falar do Senhor. E quando o Senhor fala, nós não entendemos nada. Eu creio que é sobre esse assunto, é nesta linha de edificação que o Senhor deseja falar a mim e a você nesse tempo. Que Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, prossiga nos falando, nos ajudando a entender sobre essas subidas de Moisés ao Monte Sinai. E que nós possamos aprender as verdadeiras lições preciosas com as quais Deus deseja edificar nossa vida. Que Ele nos abençoe no nome de Jesus, o seu amado Filho. Al respirar, pienso en ti, desde lo que ves hasta el fondo de mi ser. Todo te doy, de lo que hasta ahora soy, para sentir todo tu amor. Padre, todo eres tú. Mi alma ya pasa en ti. Fuerza tú me abrazas y me siento como hija de Dios. Al caminar por tu senda, oh Dios, mi corazón encontró el saber, lo entrego hoy, condición no hay para sentir todo tu amor. Fuerza para luchar.
hija de Dios. No capítulo 19 do livro de Êxodo, e os versículos 20 a 24, nós temos a terceira subida de Moisés ao Monte Sinai. Esse monte de 2.244 metros de altura. O tema dessa terceira subida é a santificação sacerdotal. Mas é interessante você notar que esses sacerdotes que aparecem aqui no capítulo 19 de Êxodo, não são, todavia, os sacerdotes araônicos, aqueles da tribo de Levi. Até aqui Deus está dizendo que todo o povo era sacerdote. Até essa época, todos os patriarcas ofereciam sacrifícios. Esses sacerdotes eram homens de uma grande maturidade e sensibilidade espiritual. E eles ofereciam a Deus sacrifícios por uma intuição espiritual em seu interior. Embora não fossem sacerdotes oficiais, porque o sacerdócio oficial não havia sido constituído. Porque originalmente a vontade de Deus é que todo o povo tenha esse acesso sacerdotal. Mas nem todo o povo tinha, mas só alguns dentre o povo se interessavam nas coisas de Deus. Havia entre eles uma sensibilidade, uma busca. Havia entre eles e neles um encargo divino. E era isso que os diferenciava das outras pessoas. Então, depois da segunda subida de Moisés ao Monte Sinai, esses sacerdotes, todo o povo é chamado a preparar-se e aguardar os limites. Na terceira subida, os sacerdotes, essa liderança natural que estava ao lado de Moisés, dessa grande empreitada divina dentre o povo, eles foram chamados para serem santificados, para serem consagrados, separados. A santificação dessa liderança espiritual que havia no povo de Israel é o que se revela nessa terceira subida. Para que haja revelação, deve haver preparação. É assim que Deus trata. Note que são 3 subidas somente para preparar-se, para Deus revelar sua lei, sua palavra, demonstrar a sua santidade, a sua justiça, através da lei, através do pacto. É interessante que no versículo 11 de Êxodo 19, diz assim: estejam prontos para o terceiro dia, porque ao terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Aí do versículo 15, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ainda versículo 16, ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Amados irmãos e irmãs, no aspecto espiritual, esse terceiro dia está relacionado com a ressurreição do Senhor Jesus. É algo significativo. Em nossa vida cristã, tudo o que fizermos deve ter o caráter da realidade da ressurreição do Senhor Jesus. Porque fomos gerados no poder da vida em ressurreição. Por meio de sua ressurreição, isto é, da ressurreição do Senhor Jesus, nós fomos gerados. 1 Pedro 1,3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Ainda em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Meus amados irmãos e irmãs, na sua morte, Cristo liberou a vida divina do seu interior e sua ressurreição transmitiu a vida de Deus para dentro de nós, para que pudéssemos nos tornar os muitos filhos de Deus. A primeira reunião da igreja foi na noite da ressurreição.
Antes da ressurreição, Deus tinha um filho primogênito, apenas um filho. Era isso que ele tinha, um filho unigênito. Como filho unigênito, Cristo tinha apenas a natureza divina. Quando se fez carne, ele se revestiu da natureza humana. Assim, a nossa santificação é explicada na vida de Cristo, porque agora, com a sua morte e ressurreição, fomos gerados nele. Espiritualmente é isto, esta é a realidade quanto a nós. Isto é, fomos inseridos em Cristo, na semelhança da sua morte, como também na sua ressurreição. Esta palavra denota as verdades mais elevadas e a realidade mais profunda da nossa fé e da vida cristã, em contraste com tudo que nós podemos ver de religiosidade. Porque a palavra ressurreição, ela nos leva para dentro da realidade espiritual da vida divina. E este é um fato quanto a nós. Nós precisamos estar claros, nós precisamos ter uma consciência do que isto espiritualmente significa para nós. Precisamos entender que toda a nossa vida em Cristo é celeste. Depois da encarnação de Cristo, recebemos o elemento de vida divina em nós. Na sua morte, ressurreição e ascensão, nós fomos inseridos nele e por isso toda a nossa realidade de vida é celeste. Somos gratos pela ressurreição. Espiritualmente é isso que Deus está nos ensinando aqui no capítulo 19, nos versículos 11, 15 e 16 do livro de Êxodo. Deus está ensinando o povo a ter consciência do seu propósito, do seu caráter, do seu plano. Esse sempre foi o desejo de Deus, revelar seus caminhos. Por causa de todo o transtorno que o pecado ocasionou na natureza humana, o homem perdeu a completa sensibilidade das coisas espirituais. O homem não conhece a Deus. Nessa trajetória do povo de Israel pelo deserto, vemos Deus se revelar em graça para esse povo. E novamente vemos Deus se reivindicar sobre esse povo, em sua glória, em sua soberania. Sabemos que Deus escolheu a nação de Israel dentre todas as nações da terra, para que Ele dê continuidade em seu sagrado propósito por meio dessa nação. Por isso, vemos Deus colocando limites, estabelecendo princípios de liderança espiritual, para que o povo não viva desordenado. Esse era um povo acostumado aos deuses pagãos do Egito, a uma vida de escravidão, mas agora eles viviam na liberdade de Deus, na liberdade que Deus os concedeu por meio de milagres extraordinários, desde que os tirou com mão forte do Egito. Agora Deus está ensinando a eles o caminho da reverência, o caminho da justiça, o caminho da santidade, o caminho do reino. Então, nessa terceira subida, é isto que nós aprendemos. Agora vamos estudar a quarta e a quinta, porque na quarta e na quinta subida nós temos o decálogo e o livro do pacto. Essas são duas subidas importantes e constituem o conteúdo do livro do pacto. Aí foi quando se começou a escrever os 10 mandamentos e as outras leis que constituem o que se chama o livro do pacto. De maneira que o livro do pacto foi revelado na quarta e na quinta subida. Na quarta subida, já não sobe somente Moisés. Na quarta subida, Deus introduz com Moisés Arão. Então a quarta subida vai desde Êxodo, capítulo 19, versículo 24, parte B, até o capítulo 20 do livro de Êxodo e o versículo 20. Aqui nós temos a quarta subida. Moisés sobe com Arão e Deus desce em uma nuvem com trovões e o povo fica aterrorizado. Este é o cenário, este é o episódio que nós temos nessa quarta subida. Amados irmãos e irmãs, é importante lembrar que Deus havia falado ao povo na primeira subida. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6 ainda de Êxodo 19. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel.
E o povo responde a essa voz assim, no versículo 8 de Êxodo, capítulo 19. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E a Bíblia continua dizendo: e Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Amados irmãos e irmãs, aqui vemos a voz de Deus provendo àquele povo liberdade para aqueles que um dia foram cativos lá no Egito. Essa voz trouxe a eles refúgio da espada do destruidor. Deus lhes falou essas palavras para preparar um caminho para que esse povo remido pudesse passar. Deus lhes falou para prover o pão do céu, para fazer brotar água da rocha. Essa voz de Deus manifestou a grandiosidade da graça de Deus para aquele povo. Mas havia mais ainda. Aqui vemos que Israel comete um erro fatal. Quando este povo diz, faremos, eles fizeram um voto que jamais podiam cumprir. Esse povo estava negando sua própria condição. Israel cumpriu esse voto de modo algum. Fizeram tudo o que o Senhor lhes havia mandado. Nós sabemos que não. Veja o bezerro de ouro, as tábuas da aliança quebradas, o sábado profanado, as ordenanças menosprezadas e abandonadas, os profetas de Deus apedrejados, Cristo rejeitado e crucificado, e a resistência à obra do Espírito Santo. Amados, essas são provas esmagadoras de como aquele povo jamais pôde cumprir o voto que eles fizeram perante o Senhor. Graças a Deus, que a nossa salvação eterna não repousa sobre as obras humanas, e sim sobre aquilo que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. Agora, nessa quarta subida, vemos que os assentos agradáveis da graça de Deus são trocados pelos trovões, pelos relâmpagos, pelo desespero humano. Deus começa a proclamar: eu sou Jeová teu Deus, Deus zeloso. Agora é o capítulo 20 do livro de Êxodo. Não terás outros deuses diante de mim. E a Bíblia diz que todo o povo ficou aterrorizado. E Deus começa a proclamar os 10 mandamentos. Não farás imagens de escultura do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem os honrarás. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Honra teu pai e a tua mãe. Não furtarás, não cometerás adultério, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem seus animais, nem coisa alguma de teu próximo. Isto é, Deus começa a se revelar como Ele é, porque Deus quer estar entre o seu povo, para que o homem seja o lugar da habitação de Deus. Então nós vemos que ao término das palavras do Senhor, os versículos 18 e 19 do capítulo 20, diz que todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Primeiro vemos que Deus diz para o povo se afastar, porque aqui ele toma uma distância moral. Por causa da sua santidade, o povo não podia se aproximar. Aqui vemos o povo cheio de temor, cheio de assombro. Toda aquela manifestação de fogo, e trombeta e buzina era a justa manifestação da santidade de Deus. Ali estava a justiça e a santidade de Deus revelado no caráter da lei. Mas, amados irmãos e irmãs, qual era o propósito da lei? O homem tem uma grave dificuldade de entender o propósito da lei, como também não compreende a magnificência da graça de Deus. Um princípio que temos que entender sobre esses dois assuntos da lei e da graça é que a lei mostra-nos o que o homem é, e a graça revela-nos quem Deus é. Na verdade, o homem jamais poderá ser salvo pela lei. O propósito da lei era revelar
a completa incapacidade humana, a perversa pecaminosidade do homem, o desespero do coração humano. Quando o homem se examina à luz da lei, descobre que é precisamente aquilo que a lei condena. Sabemos que a lei foi perfeita no que consiste aquilo pelo qual ela foi dada a cumprir. Agora eles estavam diante de tudo isso e eles não entenderam. Eles ficaram assombrados. Eles não puderam entender, absorver aquela manifestação de Deus. Aquilo que Moisés viu, aquilo que para Moisés era glória, para eles era uma coisa completamente oposta. Eles não entenderam. No assombro, no desespero do coração deles, eles não quiseram ouvir a voz de Deus, eles preferiram ouvir Moisés. Esta é a grande prova de que o homem não está preparado para poder aceitar em si a justiça de Deus. O homem não tem em si, por si, nenhuma capacidade de se redimir, de se justificar, porque o seu coração é desesperadamente corrupto. Este cenário descreve nossa própria condição, em face à ira de Deus sobre o próprio pecado em nós. Por isso que nós temos que entender a verdade da lei revelada no Evangelho. Este é o propósito de Deus. Esta é a verdade que Deus deseja ministrar a nós. É isso que nós iremos estudar no próximo programa Celebrando Deus. Que Deus, de uma forma gloriosa e poderosa, prossiga te abençoando através da sua palavra. Vamos continuar estudando a 12ª estação, Monte Sinai. Sabemos que Moisés 11 vezes subiu neste monte para poder compreender, receber e proclamar a revelação de Deus. Eu vejo que tudo isso é tão importante para nós hoje. Como nós necessitamos estudar a palavra de Deus de modo tão sistemático, de modo em que o Espírito Santo nos leve a minúcias, a particularidades, para que nós venhamos compreender que o poder da palavra de Deus é que nos transforma, é que nos alimenta, é que nos cura, é que nos liberta. Somente isso. Por mais que nós venhamos criar alternativas, ou mesmo buscar ferramentas, subterfúgios, para poder produzir um entretenimento no meio do povo de Deus, eu ainda quero proclamar que Deus deseja restaurar na vida do seu povo, na comunhão do seu povo, no culto da sua igreja, o lugar da sua palavra. E que Deus nos dê nessa tarde, pelo seu Espírito Santo, o alimento que glorifique o grande nome de Cristo Jesus. A minha oração hoje é que Ele te abençoe e que Ele venha ser engrandecido no meu coração, no teu coração, por tudo aquilo que Ele está ministrando a nós. Vamos dar continuidade nesta jornada do povo de Israel, quando esteve lá no Monte Sinai. Estamos na 4ª subida de Moisés ao Monte Sinai. Nós sabemos que as 3 primeiras subidas, Deus fez com o propósito de preparar o povo. Agora Ele está dando a lei, Ele está dando aquele decálogo, os 10 mandamentos. E esta 4ª subida se encontra em Êxodo capítulo 19, versículo 24, a parte B, até o capítulo 20, o versículo 20, desse mesmo livro de Êxodo. Aqui nós temos uma maravilhosa revelação de Deus. E eu creio que o Espírito Santo deseja mostrar algumas particularidades disso. No estudo passado eu estive falando um pouco sobre o caráter da lei. Nós estamos estudando sobre isso.
Creio que Deus tem algo para poder dizer a nós acerca do propósito da lei. Sabemos que isso ocorreu nessa quarta subida. Agora vamos ver o que é que o Novo Testamento nos ensina sobre isso. Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo nos ensinou que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia fala que a lei veio com o propósito de mostrar o quanto o pecado é excessivamente maligno. Ainda em Romanos 7,13, Paulo diz: acaso o bom se me tornou em morte, isto é, a lei? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que a lei causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Amados irmãos e irmãs, a lei era como um espelho perfeito enviado para revelar ao homem o seu desarranjo moral, a sua decadência espiritual. No outro texto, Paulo diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Paulo não está dizendo que não teria tido cobiça. Não. Mas apenas que não a teria conhecido. A cobiça existia, já estava lá, em Paulo, em mim, em você, em todos nós. Mas ela estava às escuras quanto ao fato, até que a lei, como a luz de Deus, veio e revelou o pecado que está dentro de nós. Paulo não está dizendo que o pecado é pela lei, mas somente que por ela vem o conhecimento do pecado. Paulo diz em Romanos 5,13, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Isso quer dizer que até a lei ser dada no Monte Sinai, havia o pecado no mundo. O homem era pecador, apenas isso. Mas a partir da lei, ele passou a ser transgressor. O pecado existia e precisava apenas da lei para manifestar-se na forma de transgressão. É isso que nós temos que entender. Essa é a nossa realidade. É isso que nós vamos ver aqui no Monte Sinai. Mas o Evangelho, o que o Evangelho nos traz, o que o Evangelho revela para nós? Porque nós temos que ver que o Evangelho é a dádiva de Deus para nós. A lei revela quem somos. O Evangelho traz a revelação de quem é Deus. O Evangelho traz-nos a graça de Deus. O Evangelho significa as boas novas. Essa é uma expressão peculiar no Novo Testamento. O Evangelho é a revelação do propósito de Deus em salvar o homem totalmente pela graça. O Evangelho é o próprio Deus em ação a favor do homem para restaurá-lo, através da obra de Cristo Jesus. O Evangelho é a revelação de Jesus, é uma revelação viva da palavra. E esta palavra, como o Evangelho, é uma pessoa. O Evangelho é a expressão de um contato vivo e real com Deus, através de Cristo Jesus. Mas o Evangelho dado em Cristo diz que o fim da lei é Cristo. Isso está em Romanos capítulo 10, versículo 4. Aqui nós temos que fazer uma consideração dentro desse texto de Romanos 10, versículo 4. Quando Paulo diz o fim, a palavra fim no original grego é telos, que significa estabelecer, um ponto definitivo ou objetivo, aquilo pelo qual algo é terminado, o fim a qual todas as coisas se relacionam, propósito. É isso que essa palavra fim significa aqui no versículo 4 de Romanos capítulo 10. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, o Senhor Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Aqui nós precisamos entender essa palavra cumprir.
No grego é pleroo, que significa completar. Isso significa que sem Cristo a lei não alcançaria o seu objetivo. Em Gálatas, capítulo 3, versículos 24 e 25 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permaneceremos subordinados ao aio. O termo aio, na língua grega, como está no original, é paidagogos, que significa tutor, isto é, um guardião e guia de meninos. Entre os gregos e os romanos, naquele tempo, o nome era aplicado a escravos dignos de confiança, que eram encarregados de supervisionar a vida e a moralidade das crianças, que pertenciam às grandes elites. Aos meninos não eram nem mesmo permitido sair de casa sem a companhia de um paidagogos, até que eles pudessem alcançar a idade viril. E esse paidagogos, ele era como um educador, como um condutor, como um guia. E é justamente isso. O propósito da lei era nos levar até Cristo. A lei era incapaz de tratar com a pecaminosidade humana, mas era perfeita em expor a completa incapacidade do homem em guardá-la, em cumpri-la, como também sua desesperada pecaminosidade. Vamos ler Lucas, capítulo 18, versículo 18, e depois os versículos 20 até o 22, onde nós temos um jovem de posição, quando ele chega até o Senhor Jesus e pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha o que o Senhor Jesus respondeu: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ele queria herdar a vida eterna. Jesus diz aqui o princípio de herdar a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, quero analisar esses textos fazendo algumas proposições. A primeira proposição: esse jovem queria ganhar a vida eterna, mas ele mesmo não sabia o que era a vida eterna. A segunda proposição: ele conhecia a lei, ele só não conhecia o propósito da lei. A terceira proposição: embora fosse um observador da lei, seu coração estava contaminado pela ganância das coisas materiais. A quarta proposição: a vida eterna não se obtém guardando a lei, e sim através de Cristo Jesus. A quinta proposição: veja que o Senhor Jesus diz: uma coisa ainda te falta. Por que ele disse isso? Porque a lei não era um fim em si mesma. O fim da lei é Cristo. O Senhor Jesus diz: sabe os mandamentos? Porque era justamente isso que estava no coração dele. Sua religiosidade o tornou apenas observador da lei, sem vida. Embora observasse os mandamentos, ele mesmo não tinha a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, a vida cristã no Novo Testamento é algo muito maior do que observar a lei. Vamos ler a Epístola aos Hebreus, no capítulo 8, e os versículos 8 a 10, onde o escritor reitera a profecia de Jeremias, no capítulo 31, os versículos 31 a 33, que diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tirei pela mão para os livrar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor,
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus e por causa da obra de Cristo Jesus, a lei de Deus está em nosso coração. E a lei do Espírito de vida que age dentro de nós. Hoje não somos guiados por leis escritas pelos homens, e sim pelo Espírito de Deus que habita em nós. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículos 2 e 4. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora veja o versículo 16 de Gálatas 5. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Esta é a grande diferença da vida cristã hoje. É que a igreja do Senhor Jesus, ela vive na liberdade de viver Cristo. Ela vive guiada pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A igreja não é regulada por ordenanças humanas, e sim pela lei do Espírito da vida em Cristo. Não por regulamentos humanos. Nós não temos leis exteriores. O viver da igreja está intimamente ligado à vida do Espírito dentro dela. Esta é a nossa realidade espiritual. Esta é a nossa vida espiritual. Esta é a verdade quanto à sua vida. Você tem que entender isso. É isso que Deus deseja. É isso que Deus está falando. Esta é a verdade de Deus quanto à lei. É isso que nós temos que conhecer. Somente o Espírito Santo para poder aplicar essa verdade dentro de nós. Somente o Espírito de Deus para poder abrir o nosso entendimento e revelar a grandiosidade do poder do Evangelho, o qual Deus deseja que nós venhamos experimentar. Que Ele prossiga te abençoando com a sua palavra.